A graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados, preste bastante atenção, porque a palavra hoje é uma palavra muito forte e ela vai falar comigo e vai falar com você também, porque se trata da missão que Jesus deixou para os seus discípulos, para os seus apóstolos e que hoje é a missão da igreja. Preste bastante atenção. Capítulo 9, versículo 1. Jesus chamou os 12 discípulos e lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Então os enviou para anunciarem o reino de Deus e curarem os doentes. Jesus, ele caminhou junto com seus discípulos o tempo todo. E o tempo todo os seus discípulos presenciaram milagres. Jesus curou enfermos, Jesus expulsou o demônio, Jesus deu a ordem para o vento parar, para o mar parar, para a tempestade parar. Jesus mostrou que ele é o Todo-Poderoso, que ele tem o controle sobre todas as coisas. E Jesus mostra qual seria a missão dos seus discípulos. E aqui ele está dando essa autoridade aos seus discípulos. Ele fala que Jesus chamou os discípulos e deu todo o poder e toda a autoridade. Então agora Jesus dá uma missão para os seus discípulos. Você vai fazer obras como eu fiz, como eu tenho feito. Mas não se preocupem, porque eu darei toda a autoridade e poder. Então a autoridade e poder viria de Jesus. Então Jesus dá a missão, mas Jesus capacita. Ele dá também autoridade e poder no nome dele. E essa mensagem, ela se aplica para nós hoje também como discípulos de Jesus, como igreja de Jesus. Nós temos a missão de ir e fazer a missão. Mas não se preocupar, porque Jesus nos dará toda a autoridade e poder. Jesus, ele nos capacita para viver a sua missão. Nosso dever é apenas dizer, eis-me aqui. No versículo 2, então, ele fala, e enviou-os para anunciarem o reino de Deus e curarem os doentes. Então, Jesus os enviou para pregar o evangelho, para levar o testemunho de Jesus e também curar enfermos. Assim também é hoje. Ele nos deu, ele nos chamou para pregar o evangelho e curar enfermos. Nós apresentaremos o reino de Deus e nós apresentaremos também os sinais do reino de Deus, que era curar enfermo e expulsar demônios. Nessa viagem não levem nada, nem bengala para se apoiar, nem sacola, nem comida, nem dinheiro, nem mesmo uma túnica a mais. Quando vocês entrarem numa cidade, fiquem na casa em que forem recebidos, até ir embora daquele lugar. Mas se forem mal recebidos, saiam logo daquela cidade. E na saída sacudam o pó das suas sandálias, como sinal de protesto contra aquela gente. Os discípulos então saíram de viagem e andaram por todos os povoados, anunciando o evangelho, curando doentes por toda a parte. Interessante que Jesus fala, então vocês vão anunciar o evangelho, mas não levem nada. Não levem bengala para se apoiar, não levem sacola, não levem comida, não levem dinheiro, não levem nem mesmo uma túnica, não levem nada. Porque ele fala que ele quer mostrar que a provisão virá de Deus. É Deus que irá sustentar a missão dos seus discípulos. Não se preocupe, vá, porque eu vos sustentarei, Eu não deixarei faltar nada.
Então ele ensina aqui os seus discípulos a confiar na provisão de Deus. Deus nos deu uma missão e nós precisamos confiar na provisão de Deus, porque Deus, ele é dono de todos os recursos da terra. Então é ele que tem o controle sobre todas as coisas e ele não deixará faltar nada. Aqui Jesus ele está ali testando ali a fé dos seus discípulos. E assim também deve ser hoje, meus irmãos. Nós devemos dar um passo, entender que Deus dará a provisão. Nosso pastor Everton fala muito sobre isso. Nós precisamos dar o nosso passo de fé, entender que Deus é o dono de todos os recursos da terra. O ministério é dele e a provisão vem dele. Nós precisamos estar preparados para dar o passo que Jesus mandou a gente dar e crer que a provisão vem dele. Nós não podemos aguardar estar tudo preparado, ter toda a estrutura para iniciar a obra. Pelo contrário, nós devemos dar o passo de fé e crer que Jesus ele vai dar toda a provisão. É ele que vai estruturar. É crer nisso, é fazer para receber o milagre de Deus. E é muito interessante isso. Ele fala assim: se vocês forem para determinados lugares e ali não abrirem a porta para você pregar o evangelho e não ouvirem vocês, sacudam os pés desse lugar. Aqui fala: se as pessoas não quiserem dar ouvidos a Deus, sacudam os pés e saiam daquele lugar. Porque assim, a sua missão você cumpriu. A nossa missão é levar o evangelho, é curar enfermos, é expulsar demônios, é atos de justiça. Mas se as pessoas não quiserem nos ouvir, sacuda os pés e vão. Assim aconteceu quando Jesus libertou aquele demônio, em Gadara. Aquelas pessoas não quiseram, aquela cidade não quis ouvir Jesus. Mas Jesus deixou lá um missionário, mas Jesus sacudiu o pé e saiu de lá. Porque azar é deles que não quiseram ouvir. Diante de todo o testemunho da apresentação do reino de Deus, da apresentação dos sinais do reino, do milagre, do extraordinário. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir a voz de Deus. Então sacudam os pés. Versículo 6. E os discípulos então saíram de viagem e andaram por todos os povoados, anunciando o evangelho, curando os doentes por todas as partes. Aqui mostra a obediência, aqui nos traz o ensinamento de obediência. Da mesma forma, temos que ir e andar, portanto, ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Jesus nos deu toda a autoridade e poder para expulsar demônios e curar enfermos. Precisamos exercer essa autoridade, precisamos carregar os sinais do reino de Deus junto conosco. Gostaria que você refletisse sobre isso. Essa também é a nossa missão como Igreja de Jesus. Estamos terminando por aqui. Um abraço a todos, Deus abençoe. Nos encontramos amanhã para dar continuidade à nossa leitura. Deus abençoe.